Olá, meus queridos amigos e amigas que me escutam, é um prazer estar aqui com vocês. Bem-vindo ao canal Antiga Sabedoria Judaica. Quem fala aqui com vocês é o Raim Emanuel. Hoje eu quero trazer um tema muito importante, que é importantíssimo. Você já viu no tópico aí sobre o que o tema realmente é, ok? Então eu não quero ficar aqui de muita lenga-lenga, delongando muito esse tema. Eu hoje não vou explicar o contexto imediato desse salmo. Nós vamos estar falando aqui sobre o Salmo 22. E a pergunta é, quem que está mentindo para você? Alguém tem que estar mentindo. Porque se você vai na Bíblia cristã e você vai ler o Salmo 22, os cristãos afirmam que esse salmo ele é referente à crucificação de Jesus, que ele é referente à morte pela perfuração das mãos e dos pés que foram aí traspassados em Jesus, e eles dizem que esse salmo é uma profecia sobre esse transpassar as mãos e os pés de Jesus. Porém, o judaísmo sempre defendeu e sempre interpretou esse texto como algo totalmente diferente. Então, quem que está mentindo para você? Existe uma maneira muito fácil de provar quem é que está com a interpretação errônea. Não é que os cristãos modernos hoje estão mentindo. Nós já vamos para esse tópico aqui. A realidade é que no primeiro século, quando se escreveu esses textos, já houve uma manipulação de texto e uma violação, para não falar outra palavra mais pesada aqui, uma violação dos textos sagrados para trazer para o povo ignorante que não conhecia hebraico. Pouquíssimos aí acadêmicos conheciam hebraico, pouquíssimos. Eles eram mais aí levados ao grego. E é por isso que foi muito fácil violar as escrituras sagradas, que é a Tanar, transpondo o texto da Tanar totalmente errado no que é chamado de Novo Testamento. Então, esse tema aqui hoje é a primeira série que nós vamos começar para mostrar os erros que existem de interpretação no Novo Testamento. Como foram transpassados erros para o Novo Testamento. Muitas vezes, aí, erros grotescos e absurdos. E essa é uma das razões porque o judaísmo nunca aceitou o que é chamado de Novo Testamento como verdadeiro. O Novo Testamento, não existe nada novo no Novo Testamento. E tudo que é novo é falso. E essa não é a minha frase. Quem fala isso é o Rabino Tovia Singer. Ele diz assim, eu vou repetir novamente, não existe nada novo no Novo Testamento e tudo que é novo é falso. As ideias do Novo Testamento são ideias judaicas e muitas das ideias ali que são novas, elas são manipulações da verdade para passar algo que não tem nada a ver com a verdade ou com o judaísmo. É uma religião totalmente diferente, é a formação de uma religião totalmente diferente. Mas vamos ao tema. O tema de hoje é quem que está mentindo para você e qual é a verdadeira interpretação do Salmo 22 no versículo 17. 17 na Bíblia judaica e 16, se eu não estou enganado, na Bíblia evangélica, ok? E ali diz assim na Bíblia evangélica, eu vou ler a Nova Versão Internacional, diz assim: cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. Isso é Nova Versão Internacional. Agora, Almeida Revisada diz assim, ó: transpassaram-me as mãos e os pés. Já Almeida Revista e Corrigida diz: traspassaram as mãos e os pés. A Nova Tradução da linguagem de hoje diz: e rasgam as minhas mãos e os meus pés. O King James diz assim: traspassaram minhas mãos e meus pés.
Mas o que diz o texto original? Olha o que o texto original diz. Kisevavuni kelavim adas meraim mehikifuni ka'ari yadai veraglai. E nós queremos focar nessa palavra aqui, ó. Ka'ari. What is ka'ari? O prefixo kaf, ali, que diz ka, ele representa a palavra como. Ok? Representa como. E agora nós queremos saber o que é a palavra ari, ok? Então, ka'ari. Essa é a palavra que nós queremos descobrir o que é. E para nós entendermos o que realmente é ka'ari, nós vamos ter que passar por vários textos que trazem essa mesma palavra. Esse é o melhor método de sabermos o que é ka'ari, ok? E eu vou ler aqui a tradução em realidade eu vou ler a tradução aqui no final para vocês, para nós entendermos bem. Então vamos aos textos que nós vamos olhar hoje. Existem dezenas e centenas de textos que falam sobre a palavra leão na Bíblia. Mas nós vamos buscar aqui principalmente as palavras ka'ari, ok? As palavras que estão se referindo como leão no texto bíblico. Primeiro texto bíblico que nós vamos olhar hoje é Números 24, versículo 9. E para começar, vamos começar lendo primeiro em português. E diz assim lá, também na versão internacional, nova versão internacional, como leão e leoa, ok? Essa é a tradução que eles estão traduzindo, ka'ari. Vamos ler aqui na realidade, primeiro em hebraico, é mais fácil, eu penso que ler em hebraico aqui. Vamos ler em hebraico, ok? Diz ali, Karam shachav ka'ari uchelavi mi yekimeinu mi varachecha varuch ve'oirarecha arur. Ok? E o que o texto está falando aqui? Uma história de Balaque e Balaão. E a parte principal que nós queremos aqui entender é a palavra ka'ari. Nós não vamos nos delongar muito no contexto desses versículos. A questão é que ali está dizendo que ele se agacha como leão, ou ele se encurva como leão e como leoa. Ka'ari é traduzido na versão internacional como leão. Agora, na revista Almeida, diz ali, ó, agachou-se e deitou-se como leão. Na Almeida, revista corrigida, encurvou-se e deitou-se como leão e como leoa. Na nova tradução, na linguagem de hoje, Israel é como um leão poderoso. E na versão King James, como leão e como leoa soberanos. Olha só, meu amigo, que interessante que a palavra aqui, ka'ari, não está sendo traduzida como perfuraram. Quem que tá mentindo para você, meu amigo? Quem tá mentindo para você? Será que ka'ari é perfuraram ou será que ka'ari é como leão? Vamos para outro texto. Oséias, capítulo 11, versículo 10. E eu ri aqui, mas olha, amigo, é de chorar, na realidade de chorar, porque mais de 2.000 anos de ignorância, mais de 2.000 anos de erro, mais de 2.000 anos de má informação, mais de 2.000 anos de confusão, mais de 2.000 anos de engano, mais de 2.000 anos de mentiras, mais de 2.000 anos da mudança da palavra de Deus para palavras de homens. Então não é para rir, é de chorar, na verdade é de chorar. Vamos ali para o texto novamente, Oséias 11, versículo 10. E lá diz assim, Acharei Hashem Yelehu Ka'areye Ishe'ag Kihu Yeshe'ag Ve'echeredu Vanim Mayam. Como eu disse novamente, nós queremos aqui
ir para a palavra Kearie. Ok? Mais uma vez, o prefixo kaf, ele é referente a como. E o que você está falando? Vamos ali para a versão de tradução ao português. Ok? Novamente, nova versão internacional. Eles seguirão o Senhor e ele rugirá como leão. O que diz a Almeida Revisada, impressa bíblica? Andarão após o Senhor. Ele bramará como o leão. A Almeida Revista e Corrigida, andarão após o Senhor. Ele bramará como o leão. Mais uma vez, nova tradução na linguagem de hoje. Quando eu rugir como o leão contra os inimigos. Versão King James. Eles seguirão a Hashem. Veja aqui que esse texto aqui, essa palavra aqui, ela não deve ser pronunciada. Ela é parecida com a palavra do nome de Deus. Ela não é o nome de Deus corretamente, né? Mas ela é parecida. Então, nós evitamos de pronunciar essa palavra aqui. Ela não deveria ser escrita dessa maneira. Mas aqui, voltando novamente, ele diz aqui, King James, eles seguirão a Hashem e ele bramará como um grande leão. Então, amigo, mais uma vez, que Arie, se você conhecer uma pessoa chamada Ari, a palavra Ari é leão. Está dizendo aqui que ele é como leão. Dizendo então aqui que eles seguirão o Senhor e ele rugirá como leão. Ok? Veja, mais uma vez, essa palavra aqui, Karie, está sendo traduzida como leão e não como é ensinado nos livros cristãos no Salmo 22, que diz lá, perfuraram. Então vamos para outro texto aqui, Isaías 38:13. Isaías 38:13 diz assim, Shivisi ad boiker ka'ari ken yeshaber kol atzemoisai miyoim ad lailam tashlimeini. Mais uma vez, nós estamos delongando nessa palavra aqui, ko'ari, ok? E que diz ali? Diz assim, mas como o leão, vamos ali para a nova versão internacional, olha ali, ó. Mas como o leão, ele quebrou meus ossos. Almeida Revisada Impressa Bíblica. Como um leão, assim ele quebrou todos os meus ossos. Almeida Revista e Corrigida. Como um leão, mas novamente, como um leão. Na linguagem de hoje, como um leão estivesse quebrando meus ossos. Então, meu amigo, quer mais? Quer mais textos? Quer mais textos? Você quer mais textos, meu amigo? Eu posso colocar na descrição desse vídeo aqui vários textos. Na realidade, existem dezenas e dezenas de textos que usam a palavra ka'ari. E existem centenas de textos que usam a palavra apenas ari, que é a palavra leão, para que você não esteja em confusão. Então, meu amigo, mas por quê? Por que foi feito isso? Porque no primeiro século, as pessoas que escreveram o que se chama de Novo Testamento, elas queriam usar as palavras como uma luva, apenas para servir. As pessoas colocam a luva, geralmente se coloca uma luva, e a luva ela é para servir na mão. Ela parece que foi feita para servir na mão. E assim também as palavras, muitas palavras do Novo Testamento, elas são palavras errôneas, elas estão ali simplesmente para fazer de conta que algo é, mas não é. Nós vamos estar tratando aqui de outros temas. A palavra da Virgem Maria, né, o tema ali da Virgem Maria, Mãe de Deus. Primeiro que a palavra ali não era virgem. Nós vamos fazer também comparação da palavra virgem. Nós vamos trazer a palavra virgem. Nós vamos comparar a palavra eu sou, que dizem que Jesus disse eu sou, como se ele fosse se referindo ao eu sou da Torá. Mas na Torá não diz eu sou, né? Então, faz de conta. Parece, mas não é.
né? Então, o que acontece é que também Paulo muitas vezes ele muda o significado das palavras no que diz que é o Novo Testamento. Ele usa palavras parecidas, mas elas não são as palavras da Tanar. Elas são modificadas simplesmente para parecer que são, mas não são. Mas eu quero voltar ao assunto aqui, porque o problema hoje de muita gente é que se a gente se delonga e a gente varia o assunto, a pessoa acaba pensando em outra coisa. Então o meu ponto principal aqui hoje, meu amigo, é simplesmente fazer aqui uma comparação das palavras. Eu quero que você entenda que vai chegar um dia, e está chegando um dia, e esse dia já chegou, aonde a profecia de Jeremias vai se cumprir. E lá vai dizer assim, que as nações do mundo vão dizer isso: ó Senhor, força minha e fortaleza minha, e refúgio meu no dia da angústia. A ti virão as nações desde os fins da terra e dirão: nossos pais herdaram só mentiras e coisas vãs, em que não há proveito. Então, meu amigo, infelizmente, muitas pessoas herdaram mentiras e coisas vãs que não há proveito. Então, meu amigo cristão, meu amigo evangélico, é tempo de começar a refletir no que é verdade e no que é mentira. Essa não é a única mentira que está no Novo Testamento. Essa não é a única mentira. Existem muitas outras modificações dos textos sagrados. E esse é o meu objetivo aqui, é trazer para você a verdade. Porque vai chegar o dia, está chegando o dia, e o dia já chegou, onde muitos vão dizer: nós e nossos pais herdamos mentiras. E amigo, você viu claramente aí que esses textos são mentira. Esses textos, a tradução desse texto de Salmos é uma mentira. Não existe a palavra perfuração. O que o texto está falando ali? O texto está falando, vamos lá para o texto. Eu vou fazer uma tradução aqui, livre, e diz assim: porque cachorros me cercaram e um bando de homens maus, eles estão na minha circunferência, eles estão ao redor de mim, como leão nas minhas mãos e nos meus pés. Como leão nas minhas mãos e nos meus pés. Porque o leão, ele não vai pegar e partir para o corpo da pessoa. Ele vai tentar pegar as partes das mãos, dos pés do homem para derrubá-lo, para o imobilizá-lo e destruí-lo. Aqui está falando de como as nações tentam cercar o povo de Deus, como tentaram destruir Davi. E essa profecia, nós vamos estar falando sobre esse tema, sobre o tema de Salmo 22, da interpretação, um outro dia, para não delongarmos muito. E muitas pessoas não entendem o que esse texto realmente é, sobre o que ele é. Mas, meu amigo, ele não está falando de nenhuma perfuração, de nada de rasgar as mãos, mas está falando apenas porque cachorros me cercaram e um bando de homens maus, eles estão ao meu redor, como se fosse leão, nas minhas mãos e nos meus pés. Esse é o que o texto diz. Então, amigo, desde já, sair da mentira e ir para a verdade. Ninguém precisa se converter ao judaísmo para ser salvo. Ninguém precisa ser judeu para ser salvo. Você pode ser você mesmo, mas sem as mentiras que foram te ensinadas. E eu espero que você esteja aí preparado para a próxima, preparado para o seu dia, preparado para receber mais e mais aí a palavra de Deus, a verdade. E amigo, não tenha medo de sair da mentira. Diga para a mentira não. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é uma frase linda.
E esse é um tema também judaico, porque a verdade, ela é manifesta na Torá. A Torá, a tua Torá é a verdade. Não é o Novo Testamento que é a verdade. A Torá é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então, cuidado com as falsas interpretações, com a manipulação do texto simplesmente para que as pessoas fizessem parte de uma religião contrária ao judaísmo. Simplesmente para que as pessoas tivessem uma segunda religião. Uma religião totalmente oposta ao judaísmo. E o Novo Testamento ele não tem apenas oposição ao judaísmo, ele tem o antissemitismo, está impregnado no Novo Testamento de esquerda a direita e de direita a esquerda. E nós vamos estar mostrando um pouco sobre isso também. Então, meu amigo, mais uma vez, deixa a mentira, venha para a verdade, ok? Você não precisa ser judeu, você pode seguir a Deus obedecendo os 7 mandamentos de Noé, que foi deixado para toda a humanidade, apenas 7 mandamentos da Torá, que foi deixado para a humanidade, e uma pessoa que segue os 7 mandamentos, ela é considerada como um sacerdote diante de Deus no mundo judaico. Esses são chamados os justos das nações. Um abraço, meu querido, até a próxima, que Deus esteja contigo.